Primeiro volume da obra. Todos no mundo, fora do natural. Tudo isso é condenado pelo astral superior. Como condenados são todos aqueles que adotam o mal com persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês as consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza, ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza, e não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais, e quem assim procede, protesta a sua própria felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim, vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas, por pensarem e dizerem que quem está certo está errado, e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza, dizem que está errado, e quem está fora dela é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio aonde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso sofre as consequências para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofreríamos tanto. Ainda mais diz o infante: eu não creio que haja um Salvador, porque quanto mais imploro a ele, mais sofro. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes, o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar, e o que é aí do vosso natural em último lugar. Tudo o que é natural só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau e por isso vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições? Que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem? O que é natural está com o povo do astral, e o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. E dentro do natural, tudo é direito. Mas a confusão, por ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígio. E assim, vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvidas a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, porque é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural, e o natural tem tudo em forma, tudo de bom para melhor, e o que parece natural e não é, tudo de mal para pior. Razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. As coisas naturais são as adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer,
e guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer, para bem receber, plantando assim para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos com esta nomenclatura enxofrosa e dolorosa, e por isso vivem todos implorando a força superior dos invisíveis do astral superior, implorando para serem contemplados do que necessitam, do que se acham com direito, do que dizem ter direito, e por não serem contemplados, hajam a sofrer, de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todos os lados, sem notarem que tudo isto é porque não adotam o verdadeiro natural. Eu, o racional superior, e todos do astral, aos obedientes tudo daremos, e os desobedientes e rebeldes não podem contar com o povo do astral, porque é contar em vão, não fazendo por onde nada feito. Não sendo obedientes, não podem contar com uma corrente poderosa ao seu lado para vencer os obstáculos e tudo o que precisam, saúde e sossego. Tendo saúde e sossego, é porque está contemplado de tudo. E a todos eu contemplarei mais do que merecem. Mas a obediência em primeiro lugar, porque a teimosia não dá bons resultados com os superiores do astral. E assim, todos que obedecem ao astral superior, que contam com as suas soluções e que esperam ser contemplados, devem ter sempre em mente que é preciso, em primeiro lugar, a obediência, a persistência e o modo claro e cristalino de compreender as coisas, para não fazerem confusão do que está certo, das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza, e todos dependem dela. Não há o que possa mais do que ela. Portanto, quem encara as coisas como de direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento. Deixará de carregar cruzes cheias de tormentos, como muitos viventes passam a ponto de enlouquecer, vendo o instante que assim não poderão mais viver, sem saber o que vão fazer da vida. São os tais teimosos e rebeldes, que desconhecem as verdadeiras ordens naturais das coisas, e deixando de guiarem-se por elas, para guiarem-se pelo errado dos errados, errando sempre, indo assim cada vez mais de mal a pior. Isto é para aqueles que fazem confusão do verdadeiro natural com o natural criado pelos vossos antepassados, criando assim essa confusão que estão vendo. Ninguém se entende, grandes e pequenos. A confusão está entre todas as camadas. No mesmo instante em que estão concordando, estão discordando, por causa desse natural que não é o verdadeiro. Vejam assim que estão traídos por uma fantasia, vivendo só de hipocrisia. Por isso, o mundo tornou-se uma casa de loucos. Portanto, não se baseiem nas coisas do mundo, porque quem assim procede sofre muito. E os que reconhecem esse grande erro vencem pelos métodos naturais, atingindo tudo o que desejam. Todos são irmãos, mas vejam como vivem, uns contra os outros. Se o natural fosse esse que todos adotam, viveriam muito bem e felizes. Mas, por a natureza não ser essa que adotam como verdadeira, é que a infelicidade é a guia de todos. Isto é uma prática da vida comum e do que deve ser e não do que querem que seja. As badaladas do astral são para todas as cabeças, tocando o sino para uma chamada àqueles que faltam com o primordial, que é a obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas e multiplicadas.
todas se consumando comprovadamente, solidamente, multiplicadamente, cada vez mais. Portanto, os bons navegantes, sempre elevados às alturas, em caminhos cada vez mais elevados, e as alegrias, as glórias, as riquezas, sempre se multiplicando. O dever de todos os infantes, de ambos os sexos, é fazer por onde em benefício próprio, para que tudo de bom, com o decorrer dos dias, lhe venha às mãos. O que precisam, o que desejam, o que imploram, e muito além ainda. Quem faz por onde nesse caminho, tudo brilha, tudo reluz em multiplicações de glórias sucessivas, trabalhando assim em benefício de si mesmo. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade. Ser benfazejo e prudente em todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente e imprudente, pois torna-se um perturbador de si mesmo, pelas ideias incompatíveis com as normas que eu aqui exponho. A ordem natural das coisas tem diversas características. O que nasceu para ser alto, a natureza o leva a seu lugar alto. O que nasceu para ser baixo, a natureza o deixa no seu lugar baixo. O que nasceu para ser pequeno, raquítico, a natureza só lhe proporciona essa finalidade e nada mais. Estes são pontos naturais, que vibram com a natureza. São espelhos para todas essas imensas grandezas, para todas as interpretações dos seres, dados pela formação dos insaciáveis, que fazem com que o vivente nunca esteja satisfeito com o que possui. Se é alto, quanto mais alto está, mais alto quer ficar. Se é pequeno, também quer ser grande. E eis aí as lutas e as confusões. É magro, quer ser gordo. É gordo, quer ser magro. É pobre, quer ser rico. É rico, quer ser cada vez mais rico. Enfim, são insaciáveis em tudo. Seres indolentes pela própria natureza, desequilibrados, e por isso assim são. Se fossem equilibrados, não seriam assim, precisando notar que, em relação à natureza, até um certo ponto de vista são iguais, e sobre outro ponto de vista são diferentes. Eis a razão dos viventes só serem aquilo para o que a natureza os fez, para serem aquilo que a natureza quer. E por isso dá-se o caso de muitos viventes completamente analfabetos possuírem grandes fortunas e conquistarem grandes riquezas, e outros que estudam para adquirir riquezas sempre na miséria. O vivente tem que ser aquilo que a natureza quer, e não o que ele quer. O vivente quer ser rico, mas a natureza o fez para ser pobre. Luta toda a vida, de todos os jeitos, de todas as formas, e sempre pobre. E outro, que a natureza o fez para ser rico, não precisa lutar, e a sua riqueza é resolvida naturalmente, sem sacrifícios. Há também os que não nasceram para ser ricos, mas que fazem por onde, se sacrificam e ficam ricos. E o que acontece? A natureza toma-lhes tudo. É a mesma coisa que o vivente procurar ser bonito. Vai para o instituto de beleza e acaba ficando bonito. Mas quando deixar de frequentar o instituto, vem a ficar mais feio do que era. Observem que há pessoas que não nasceram para serem ricas, acabam sendo, e no fim terminam pobres. Agora dizem, maus negócios. Sim, empobreceram por este ou aquele motivo, mas sempre motivos feitos pela natureza, pois todos são dominados pela natureza e feitos por ela. Isto é que são as coisas verdadeiras, naturais. Quando a árvore nasce para ser pequena, se crescer demais, cai, porque a árvore que nasce para ser grande já traz a sua construção e raízes próprias,
para resistirem a todas as intempéries, e a pequena tem a sua natureza feita de acordo com o seu tamanho. Assim são essas variações entre os viventes, querendo muitos serem o que não nasceram para ser. O vivente que nasceu para ser bom é sempre bom. O vivente que nasceu para ser mau é mau sempre. A árvore que nasceu para dar espinhos, dá espinhos sempre. E tudo é assim. Então, diz o vivente, que infelicidade daqueles que nasceram para ser pobres. Não é infelicidade, e sim o fator natural. O fator natural é aquilo que tem que ser. Por isso, a noite é noite e o dia é dia. O sol é de um extremo, a lua de outro, a terra de outro e a água de outro. Os extremos são todos diferentes, e por isso cada qual tem o seu signo. Os que têm o signo do sol são muito felizes. Os que nasceram com o signo da lua são infelizes. Os que nasceram com o signo das estrelas, mais infelizes. E os que nasceram com o signo da terra, mais infelizes ainda. E assim, cada qual com o seu planeta, com o seu signo. Cada qual vivendo de acordo com a sua formação natural, feita pela natureza.